No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público no ar, mais um Arte e Memória da Cidade. E diretamente do Clube Filadélfia, com um entrevistado mais do que especial. É só para você entender, ele já esteve no Chacrinha, Flávio Cavalcante, já fez uma atuação fantástica, da qual ele vai falar daqui a pouco, no Fla-Flu, no intervalo do Fla-Flu. Foi para o Mineirão com uma equipe de Governador Valadares, pioneiro do esporte em Governador Valadares, pioneiro de várias outras iniciativas fantásticas, gigante nas atuações e gigante nas iniciativas e gigante também no tamanho. Não é? Nós estamos com o professor Maurício Pará. Prazer enorme te conhecer e poder conhecer um pouquinho da sua história. Eu falo um pouquinho, porque nós vamos passar aqui mais ou menos 1 hora, não é? Muito bem. E dentro dessa 1 hora, você vai poder, nós poderemos conhecer fragmentos de tudo que é a grandiosidade da sua história. Okay. Então é um prazer e é uma honra para a gente receber, tá bom? Okay. Nós gostaríamos de saudar a todos os ouvintes e público presente assistindo a nós nesta oportunidade ímpar, de que com grande alegria nós estamos aqui na TVI News, Canal 20, levando o nosso abraço a todos, especialmente aos nossos ex-alunos, aqueles que estiveram conosco numa jornada tão bonita aqui em Valadares. Deve ser muito gostoso essa trajetória toda, esse tempo todo, e ver para onde foram os alunos, o que eles estão fazendo hoje, a continuidade do seu próprio trabalho. É muito bom, não é não? Sem dúvida. Isso é o maior presente que nós estamos recebendo. Inúmeros alunos que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com eles quando crianças, hoje estão na sociedade, em vários segmentos, e muitos deles dentro da área de educação física, dentro da área levando para os seus educandos o seu trabalho, a sua dedicação, a sua competência, preparando esses homens, esses cidadãos para o dia de amanhã, como nós fizemos com eles. O Clube Filadélfia deve trazer muitas lembranças para o senhor. Sem dúvida. E Governador Valadares faz parte da sua história. E a sua história ajuda a contar a história de Governador Valadares. Vamos começar. Eu te conheço há pouco tempo e tô ouvindo. O professor Maurício Pará, Maurício Pará. É Maurício Guimarães. O Pará é um apelido. De onde veio o Pará? Pará veio que eu comecei no voleibol em Pará de Minas. E em Belo Horizonte eu evidenciei-me como atleta da Seleção Mineira e Brasileira de Voleibol como Maurício Pará. Tá certo. Entendeu? Então, diante disso, eu vim para Valadares, Maurício Pará, e aí Quando você chega a Governador Valadares? Em 1961. Aqui viemos a convite do nosso amigo Juvencio Terra Sobrinho e José Duarte Birro, que eram presidente e diretor, respectivamente, do Ilusões Esporte Clube. E você veio com uma equipe de João Monlevade? Vim para aqui fazer uma partida amistosa de voleibol, basquete masculino e uma apresentação ginástica acrobática. Isso em 1961? 1961. Tá. Lá no Figueira Tênis Clube. No Figueira. E aí é que está o detalhe dessa vinda. O Figueira até então era imbatível. Sem dúvida. Ninguém ganhava do Figueira. Era difícil lá. E o que aconteceu? Nós conseguimos vencer no voleibol por 2-1
naquela época era só melhor de 3, né, que a gente fala. E o basquete foi uma balaiada. É né? mesmo? E a equipe do Figueira era respeitada, né? E depois vem o coroamento desse trabalho com a equipe de ginastas fazendo uma apresentação de ginástica acrobática, né? Crianças que nós trabalhamos por um ano para ensaiá-los, treiná-los e deram um espetáculo aqui bonito. Mas vem cá, isso devia render para o pessoal aqui, principalmente do Figueira, do entorno de Valadares, da cidade de Valadares, muita raiva do seu trabalho. E não foi o que aconteceu. Sem dúvida. Houve assim uma manifestação daquele que fala da oposição que não ia dar certo, que ia trazer uma pessoa para cá, um técnico. Eu tive proposta deles para passar para o Figueira, né, para vir para o Figueira, mas eu senti que eu teria melhor desempenho no Ilusão Esporte Clube. No Ilusão. E havia muita rivalidade nesse tempo, né? Muita, era acirrada. Né? Mas era uma rivalidade sadia, no sentido Sadia, de nada. vamos ver quem produz mais, vamos ver quem tem mais atleta, vamos ver quem ganha mais, era isso? É verdade. Não, havia, no dia dos jogos, estavam as duas torcidas, acabava o jogo, acabou-se tudo. Aí todo mundo ia tomar Coca-Cola junto. Exato. Haja visto que naquela época as quadras eram descobertas, o público ficava em pé, entendeu? Assistindo ao jogo, e a quadra apinhada de torcedores. Gente! Muito bonito, muito amadorismo, mas muito era amadorismo sentimento ao pé da letra, amavam mesmo o que faziam. Sem dúvida, é verdade. Não era algo de qualquer jeito, não. Era por amor que se fazia a situação. Existem alguns nomes que são muito importantes nesse sentido. E um deles é Talmir Canuto Costa. O Talmir, nós tivemos contato com ele, foi bem depois, né? Porque depois que eu trabalhei no Ilusão, eu iniciei minhas atividades na Praça de Esportes. Eu fui professor e coordenador da praça. Foi quando então tive o convite para formar a equipe de professor da Fundação Percival Facua. Então foi nessa época que eu pude estar em contato com o Dr. Talmir Canuto Costa, que eu considero um educador do mais alto nível, mais alto quilate, com uma página de serviço prestado à educação de muita expressão, impecável, né? Especialmente para governador Valadares. Lamentavelmente ele não está aqui hoje, mas seria bom se ele estivesse. Você foi técnico de vôlei, técnico de atletismo, né? Que outra atividade esportiva você desenvolveu aqui nesse princípio? Bom, técnico de voleibol, técnico de atletismo, equipe de acrobacia, criei equipe de acrobacia, professor de natação também, iniciação à natação, e também desenvolvi atividades de lazer, ruas de recreio, programas comunitários voltados para a prática esportiva nos bairros. Que bom. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha para a gente continuar outro bloco conversando sobre as suas peripécias em programas de televisão, fora de Governador Valadares, programa de expressão nacional. Deu para tremer nas bases lá? Realmente, era muita emoção. A gente vai falar depois. Tá. Após o nosso comercial, nós vamos continuar aqui com o Maurício Pará. É o nosso professor de atletismo, vôlei, é um gigante no esporte que está com a gente aqui hoje no Arte e Memória da Cidade. De volta, Arte e Memória da Cidade, direto aqui desse clima maravilhoso do Clube Filadélfia, que abriu as portas. Aliás, abrir as portas é algo que não foi muito comum no início, né? Realmente. Nós tivemos uma resistência aqui quando nós implantamos o Clube Amigos da Saúde para a nossa prática sistemática de 2 vezes por semana nesse clube. O diretor anterior ao Lair Quintino Malta, que foi
que nós elegemos, o Conselho Deliberativo do clube, ele só tinha uma visão do futebol. Porém, o Lair Quintino Malta veio e abriu o horizonte. O primeiro projeto que nós conseguimos... E daí para frente é que a coisa começou a fluir. Sem dúvida. E aqui nós tivemos o primeiro projeto de expressão, foi a construção da piscina olímpica. Foi na gestão do Lair, né? Que foi inaugurada em 1982. E tem seu dedinho aí também. Porque eu dei a sugestão de nós criarmos a diretoria e fui um dos mentores que poderia ter uma piscina olímpica aqui. Só para você entender uma coisa, esse rapazinho gigante que está aqui hoje é o professor Maurício Pará. E a história dele se confunde com a história do pioneirismo em tudo aqui em Governador Valadares, no que diz respeito ao esporte. Concordo. Não é assim? Conta um pouco dessa história da piscina olímpica. Como é que foi tudo isso? Houve muita resistência? Foi muito difícil? Quais foram os mecanismos e a estratégia adotada para chegar a essa realidade? Bom, quando nós propusemos a nova diretoria, nós lançamos como meta principal a construção da piscina olímpica. Os associados existentes falam, que dia que vai construir essa piscina? Nunca, não vai nunca ter essa piscina. Entretanto, o Lair, que era um empresário, é um empresário de visão, ele, com a sua diretoria, após a sua eleição, lançou as cotas especiais do clube, que existe hoje, para... sem cota 200 mil cruzeiros. E na época, a manutenção do clube era 20 mil cruzeiros. 10 vezes mais. 10 vezes. Os incrédulos disseram, não vai conseguir nunca vender essas cotas. Mas passou-se o tempo, menos de um mês, nós estávamos com as cotas vendidas. É que naquela época, também o Garfo Clube queria construir uma piscina olímpica. E foi então quando nós juntamos as forças, vieram para cá e compraram as cotas, nós vendemos 50 cotas com um mês. Daí começou a construção da piscina em 78, 79. Em 1982 nós inauguramos a piscina. E o clube está aí hoje nessa beleza fantástica, cada vez mais, com mais inovações, com mais opções de lazer. Isso deveu-se ao início do Lair Quintino Malta e hoje o Azulaime Tebet, que dirige a esse clube, né, de uma maneira muito positiva. Você falou que chegou em Valadares em 1961, vindo com uma equipe para fazer uma apresentação, para jogar, para disputar, mas que o seu estabelecimento definitivo aqui se deveu a outros fatores. Sem dúvida. E um deles foi o fator da beleza. Valadares conquistou-me logo que eu cheguei aqui. Uma cidade bonita, cheia de mulher bonita. Eu saio lá de Molevade, só homens, só industriários, né? Vim aqui, esse acolhimento pelos presidentes dos dois clubes, então abriu o meu coração e pus o Valadares no meu coração e está até hoje com muita ênfase, com muita... E nós somos muito gratos por isso. Vamos lá. Alguns nomes que você mencionou durante a pré-entrevista, seria interessante a gente comentar. Anita Tassis, Rosinha, Clélia, Irã, Pascoal, Beline, Reginaldo, Sandra Paula, Bolívar, Agenor, Tarcísio Cirino. O que representam esses nomes? O que o senhor pode dizer acerca deles? Aqui nós temos que situar duas gerações, né? Quando eu cheguei, a Anita de Tassis, Pisola, que era vamos dizer, uma piolho de quadra de piscina, sempre acompanhando seus filhos e apoiando. Foi do Seju, o Martim Pisola, esposo dela, também é jogador de voleibol. E eles geraram uma filha de expressão olímpica, entendeu? Ana Paula de Tassis Pisola, que começou nesse clube. Começou aqui? Aqui nesse clube, né? Começou na natação, depois foi para o atletismo, do atletismo foi para o voleibol, a convite do Minas.
no Minas teve uma expressão muito grande, seleção mineira de juvenil de vôlei, foi para São Paulo, lá casou-se com um jogador, o Douglas, do Esporte Clube Pinheiros, teve um convite para ir para a Itália, seleção brasileira, depois um convite para ir para a Itália, e para a Itália ela foi com um contrato expressivo em dólares. Fruto de Governador Valadares. Fruto do Governador Valadares. Fruto do Filadélfia. Em 2000, nós estávamos assistindo aos Jogos Olímpicos em Sydney, na Itália. Quando eu vejo Rússia e Itália jogando, Ana Paula o nome. Olha Quando eu fui só. ver, eu tinha distanciado dela, né, me perdido. Ana Paula estava na E o coração, na equipe. como é que fica na hora Nossa, mãe, é uma emoção muito grande, né? A gente vê aquela menininha lá naquele campo de jogos, né? Disputando pelo Brasil, pela a Itália, né? Porque ela tinha naturalizado italiana, uma brasileira disputando pela Itália. Né? Foi muito emocionante. Né? O Governador Valadares, no início desse tempo que a gente está falando, sempre teve uma expressão muito forte no esporte, do esporte local. O esporte era muito procurado, o esporte era muito assistido e não era desprezado pela quantidade, havia qualidade. Qualidade. Haja visto Como que explica isso? Muito bem. Haja visto que, na época, nós tivemos aqui no futebol o Pastoril, que era um clube e uma equipe de futebol apoiada pela Cobraice, que era a empresa de compensados da época, uma indústria. E eu ouvi dizer que era uma das mais importantes do mundo. Exato, na época. E a Cobraice, então, apoiava o Pastoril. Então, o Pastoril jogava de igual para igual com equipes de profissionais de Rio e São Paulo. No voleibol, nós tínhamos essa rivalidade entre as equipes, né? Na natação, tivemos expressões como Norberto Alvarenga e outros nadadores que tiveram marcas muito importantes a nível nacional, a nível estadual e nacional. E então, como as opções de atividades eram poucas, os atletas, a população, aqueles que gostavam de esporte, procuravam os campos de jogos para a prática, né? Como na natação, do voleibol, basquete, né? Que tivemos equipes boas também, não é, de basquete, e a rivalidade entre Figueira e Ilusão era muito grande. Muito grande. E assim o esporte ganhava nessa época e era muito procurado. Hoje, entretanto, né, a gente, com toda essa infraestrutura, o Valadares está precisando talvez de um tempero, né? Aquele tempero que vai fazer o bolo crescer, da prática do esporte ou coisa semelhante, né? Então a gente acredita nessa pleiade, nessa gama de professores recém-formados que possam, através das escolas de educação física aqui implantadas recentemente, possa dar outra conotação e outro horizonte para o esporte Valadares. Lidar com o programa Arte e Memória da Cidade é algo muito que traz muita realização para mim, mas traz alguns questionamentos e alguns desafios. Eu fico pensando, tem uma turminha nova que é muito boa, mas se essa turma não conhecer a história, você acha que chega em algum lugar? Você acha que é possível valorizar o que se tem sem ter essa conexão, essa ligação com a história do que foi Valadares? Certo. A história pode motivar? Realmente, porque hoje nós vivemos duas situações. A história do esporte amador daquela época, a maioria das atividades improvisadas, e o esporte de hoje com todo o requinte, com todos os recursos técnicos e tudo. Existe uma diferença, vamos dizer, grande entre estar, vamos dizer, praticando o esporte naquela época e hoje. Porque hoje a criança tem outras opções, então não tem um esporte como atividade principal na sua vida, e tem como complemento, porque nós estamos muito assim preocupados com essa infância e juventude hoje, com os recursos
da informática que chega hoje para essa juventude. Que acaba desmotivando o esporte. Anteontem nós presenciamos o lançamento desse relógio, o Watch Smart, né? O Watch Smart, né? Do Apple, né? Que vai ser uma revolução. Então chegamos a esse estágio, né? Então nós temos que trabalhar as crianças, motivá-las muito mais, buscar novas motivações para ele buscar o esporte dentro dos campos e das modalidades que hoje os clubes e as escolas oferecem. Né? Tá certo. Mais uma paradinha? Ok. Pode? Nós estamos hoje com o Maurício Pará, o professor Maurício Pará. E ele não fez não, ele continua fazendo. E ele veio a Valadares, ele mora atualmente em Belo Horizonte, veio a Valadares para receber o título de cidadão valadarense. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar com ele para que ele possa continuar contando um pouquinho mais de sua história. É uma parada rapidinha, a gente volta já já. De volta com Arte e Memória da Cidade. Olha que chique que a gente está. Nós estamos com o professor Maurício Pará, que veio a Governador Valadares receber o título de cidadão valadarense. Quer saber? Parabéns à nossa Câmara, parabéns aos nossos políticos, parabéns a toda essa iniciativa. Guilherme Frossar, não é verdade? Eu acresço ainda esse nome, o Guilherme, a Dora, o Agenor, né? Tarcísio, Isso. Que são aqueles que estão articulando e coordenando esse encontro nosso. E nós parabenizamos mesmo essa iniciativa, porque é homenagear quem ainda faz pelo que faz, e não apenas pelo que fez. Não é verdade? É verdade. Vamos para frente, falar em pelo que faz, existem algumas informações que a gente não pode deixar de falar. A bandeira humana, o Seijuve e o projeto Camisa, denominado Camisa. Vamos começar por qual deles? Podemos ser o Camisa, que é o mais antigo. Camisa, né? o que significa? O Camisa foi... Eu, em princípio, reunia um grupo de adultos de terceira idade fazendo atividades. Um dia eu falei, gente, quem faz atividade, né, quem busca uma vida saudável, ele está buscando saúde. Então, por que não criar o Clube Amigos da Saúde? Clube Amigos da Saúde. Aí deu Camisa. Aí tem que vestir essa camisa. Tem que vestir a camisa, né? E aí a turma gostou e o Camisa pegou-se. Nós, durante muitos anos, estivemos aqui fazendo a aula, dirigindo as aulas, 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Foi difícil implantar a visão? Em princípio sim, mas depois quem habitua, era gostoso, porque é a hora mais agradável fazer atividade em Valadares. Quantas pessoas começaram? Há uns 10 pessoas. 10 pessoas. Depois foi ampliando, chegamos a ter aqui, meu tempo, 40 alunos. O senhor citou muito Ítalo Pifano. O Ítalo Pifano, eu acredito, eu considero, eu o reconheço como o mentor e o continuador do meu trabalho aqui no Camisa. Ele, até hoje, ele está à frente do Camisa. Então, quem quer emagrecer, ficar de bem com a vida e de bem com a saúde? É lógico. O objetivo maior nosso é buscar uma melhor qualidade de vida, ou seja, integrar-se dentro do tripé da saúde: alimentação, atividade física e sono. Quem busca o equilíbrio desse tripé tem possibilidade de viver saudavelmente. É uma galerinha que tem que dormir cedo, né? Tem que dormir cedo, né? Para acordar cedo. Isso. E aí então o Camisa teve aceitação e nós continuamos no nosso trabalho aqui. Em 1982, recebi um convite para participar do Congresso Pan-Americano de Esporte para Todos. E aí trouxe a ideia de nós estarmos presentes, entendeu? Era a tônica do momento, Esporte para Todos. Formamos o grupo e me veio a ideia de levar um livro meu, baseando na minha experiência anterior, condensei num livro, que é o Exercite Sistematicamente Ingresso para o Camisa. E então
propus lançá-lo no Congresso Pan-Americano e foi aceito. E daqui partimos todos com um uniforme muito bonito, numa especial, e fomos para o Congresso Pan-Americano em setembro de 1982. Para explicar e apresentar o conceito do projeto. Mostrar o que nós estávamos fazendo, e porque cada um levava a sua experiência. E nós fomos mostrar a nossa experiência. E um fato curioso é que às 11h30, que foi marcado para o meu stand, lançar o meu projeto, não tinha ninguém dos congressistas e ninguém do meu grupo. Uau. Eu fiquei lá furioso, cuspindo marimbona. Ao meio-dia chega todo mundo rindo. Eles me perguntam, você já lançou o livro? Eu falei, lançar o livro como? Se vocês não estavam e não tinha ninguém. Lançar para quem? Aí uma senhora que era do grupo, a Iraci Albino de Souza, fala, eu vou arranjar gente para o senhor professor, para o senhor lançar seu livro. Eu falei, como você vai lançar? Não acredito nisso. Ela foi lá na direção, pediu espaço às 2 horas. No intervalo do almoço, ela sentou-se uma mesa, pegou uma moranga, uma lista, e passava um congressista e falava, vem cá, adivinha quantas sementes tem nessa abóbora? O cara fala, é tantas e tal. Então põe seu nome aqui, às 2 horas você vem aqui que nós vamos abrir essa abóbora e se você acertar, você vai ganhar a abóbora. E aí o que aconteceu? Todo mundo queria dar o palpite na abóbora, não tinha nada que fazer. Às 2 horas tinha mais de 80 pessoas sentadas no chão. Gente do e eu céu. lancei o meu livro, autografei 60 livros ali. Santa Moranga. Santa Moranga, verdade. Então esse é um fato curioso do Camisa. E o Camisa prosseguiu, nós todo ano premiávamos a todos, tinha uma reunião, dava o diploma de certificado de boa saúde para todos, por vários anos. E várias pessoas continuaram, e tem aqui o nosso amigo do Camisa, além do Ítalo, outros que prosseguem, mas um que eu evidencio é o Edmundo Germano, que ele inclusive escreveu um livro sobre a autobiografia dele, evidenciando muito a prática de esporte, a prática no Camisa. Um trabalho muito bonito que ele escreveu. O Camisa, então, não parou. Ele parou. Continua. Ele continua aqui no Clube Filadélfia, todos os dias, 5 da manhã? Terça e quinta, às 5h30 da manhã. Qualquer um pode participar? Qualquer um que sócio, né? Aí tem aberto que ser para o sócio. Tá. O outro projeto é a bandeira. A bandeira do Brasil. A bandeira humana. Eu atribuo a bandeira à menina dos meus olhos. Um trabalho de mais de 10 anos para chegar a formar a bandeira. 10 anos? Começou em Molevade, começamos fazendo o M e fomos desdobrando até formar a bandeira propriamente dita. Foram 2 momentos felizes na minha vida, um no Mineirão, no intervalo do jogo Atlético e Vasco. O Atlético ganhou por 1-0 do atleticano, Sul Atleticano. Falo com alegriazinha, não, ele ganhou. Mas eu fiquei sabendo que a Laura não é não, né? Não. Ela vai contar daqui a pouco. Vai falar. Muito bem. Pra quem não conhece, então, vai conhecer daqui a pouco. A Laura é a esposa dele, que no 4º bloco vai estar junto com a gente. Então, lá fizemos a apresentação. Saímos de Valadares em 15 ônibus especiais. 15 ônibus. Deus sabe o sacrifício para conseguir recursos para pagar esses ônibus. Foram 375 crianças e 25 acompanhantes. Mais de 40 pessoas por ônibus, quase 50. Gente em pé, gente embaixo das poltronas, mas chegamos no Mineirão. Lá chegando, tomamos café, fizemos um ensaio, almoçamos e aguardamos a apresentação. Entramos naquele suspense, o que vai fazer aqui? 7 blocos de jovens, eles foram desdobrando na cadência de uma banda de percussão que nós levamos, e aí foram formando o contorno da bandeira. E era tudo coreografado e com música também. Com música, tudo perfilados, e lá em pé eles fizeram uma locução cívica e a seguir um cubo que estava no centro do campo foi desdobrando e apareceu as 15 letras Ordem e Progresso, em pé. Aí, então, depois da locução cívica, quando eu disse
Viva o nosso querido Brasil, todos gritaram viva, eles cortaram uma cordinha aqui da bisnaga de hidrogênio que tinha na cabeça, e aí eles viraram os bonés e apareceu as cores da bandeira na cabeça deles. Olha só. E aí entrou uma série de ginástica do tema favorito para piano de Tchaikovsky. E finalmente, a coreografia final, eles deitando, formando o painel da bandeira, a apoteose final. Foi quando a minha emoção foi lá em cima. Eu estava na cabine, né, falando no microfone, quando eu vi a turma deitada e o público todo de pé ovacionando naqueles... Foi uma emoção muito grande. Deve ter sido. E voltando para Valadares, agora nós vamos ao Maracanã. Eu falei, mas como? Se nós custamos... Não, ao Maracanã. Maracanã. E conseguimos levar, antes de Fla-Flu, 70 mil espectadores no intervalo. Como é que consegue isso? Saindo de Valadares? De Valadares. Lá, então, foi mais doloroso, porque choveu, as marcas das crianças sumiram todas, e nós não tivemos condição de marcar, e eu fiquei naquela expectativa. E aí, como é que vai fazer? deu? Deus sabe o que faz, né? E soltamos a turma no campo, né? Foi quando João Saldanha, no microfone, disse que era um absurdo aquele gramado suportar tanto pisoteio que ia transformar num parque de exposição agropecuária. Foi essa saudação de João Saldanha. Mas as crianças deram o recado, fizeram a apresentação, foram ovacionadas da mesma forma, e a nossa mensagem foi dada também com uma grande divulgação pela TV Tupi, da época, os jornais, o Globo, e aqui em Belo Horizonte, em Valadares, Belo Horizonte, Estado de Minas, e aqui os jornais Diário do Rio Doce. E na época era o Diário do Rio Doce. E você chegou aí a participar de programas com Chacrinha, ou Chacrinha teve aqui, como é que foi? Chacrinha, Bibi Ferreira, nós candidatamos levar uma equipe lá nesses 3 programas. Na época tinha o programa de Flávio Cavalcante, Fora de Série. Lembra? Eu não assisti não, minha avó me contava. Muito bem. Saímos daqui com 12 ginastas para concorrer ao Fora de Série. E lá chegando, né, a equipe fizeram as evoluções no palco e culminou com o salto sobre um carro, em salto peixe, salto mortal. Aquilo foi o ponto alto da época, da apresentação. Os jurados votaram pela nossa apresentação mais bonita, eram 3 apresentações. E quem estava no jurado, você lembra? Despetinini. Lembro do... gente... eu sei, Márcia, a Laura fala, viu? A Laura lembrada. Gente, é muita informação, é muita história. Ele lembrou aqui de Chacrinha, Bibi Ferreira, Desi Gonçalves. Do Chacrinha, nós fomos ao Chacrinha. Ele ficou tão feliz que nos ofereceu um jantar depois. Ele falou, vocês vão jantar hoje na companhia da Bibi Ferreira e da Dercy Gonçalves. Nós jantamos com ela lá, foi beleza, né? E no programa da Bibi Ferreira estivemos também fazendo a nossa apresentação, que foi um sucesso. Muito bem. Mais uma paradinha para o nosso último bloco. Tá ok. Tá? E lembrando aquele apresentador famoso que minha avó me falou, né? Flávio Cavalcante. Nossos comerciais, por favor. Não era assim que ele falava? A gente volta já. Tá. É um prazer enorme estar com você pela Super News Canal 20, no Arte e Memória da Cidade, e hoje com o professor Maurício Pará e com a princesinha dele, Laura Dias. Laura Dias. Ô Laura, nós deixamos para você participar no 4º bloco, para você contar um pouquinho da sua história, mas para você ajudar esse rapaz aqui, é contar uma outra história antes de contar a sua. Seijuve, você não falou. Você não falou do Seijuve até agora. Certo, O Seijuve, começamos já a abordá-lo com o Capitão Asa, que a gente fala. Capitão Asa, é isso que eu queria falar. Festival do Leite, Capitão Asa, Seijuve, o que isso tudo tem a ver? Pois bem,
o início do Seiju foi com o Festival do Leite, Capitão Asa, quando nós fizemos uma apresentação com as crianças durante o festival, que nós promovemos, o Seijuve promoveu o festival. Seijuve significa? Centro Esportivo da Infância e Juventude Valadarense. Né? Então o Seijuve promoveu o Festival do Leite. E aí, mas não era ainda formalizado, foi quando nós criamos a diretoria e começamos a buscar local para a prática das atividades propostas e tivemos dificuldade em princípio. Mas... Só para localizar o nosso público, o Capitão Asa foi o único herói brasileiro, criado como herói brasileiro. E tinha programa de televisão, tinha seriados, não é? E era super famoso no Brasil todo e ele esteve em Valadares através do Seijuve. Através do Seijuve, Cachê alto? Na época... O cachê foi alto? Não, foi vamos dizer, uma dádiva que a gente teve de um amigo, que era amigo dele, e ele veio aqui para fazer, não estou lembrando o nome de quem Conseguiu. é que comentou. Né? E então, ali começou o Seijuve, né, naquele dia. E depois, daquele primeiro impacto, criamos a diretoria, fomos andando e tudo, e os atletas nós fomos descobrindo na cidade, fomos chamando para treinar, a equipe de professores que treinavam conosco, a universidade cedeu os professores para também dedicar uma parte do tempo. A Univale abraçou o projeto. A Univale, Aí então, na época, a Fundação Percival Faco. E que tinha proposta de um outro nome. Era Universidade USD. Santos Dumont. Santos Dumont. E esse nome parece que depois foi relegado e hoje é Univale. Então, com esse início, nós prosseguimos nesse projeto e chegamos a essas marcas expressivas, revelando esses atletas, como já foi falado, Ana Paula, de Marina, de Ildefonso Mendes, de Tarcísio Cirino, de Sandra Paula Ferreira, né? Além de outros, de Mazarello e outros mais que conseguiram sucesso. Marcelo, Ana Marcena, entendeu? Todos eles participaram do Seijuve. Né? E a Ana Marcena foi a expressão máxima do Pentato Nacional. Foi uma promoção da Coca-Cola com a Confederação Brasileira de Desportos na época. Eles criaram o pentatlo, 5 modalidades esportivas, no intuito de revelar talentos para servir a seleção brasileira. Foi quando foi estruturado com uma parceria com uma empresa americana, da Coca-Cola. E aí, então, eles criaram e divulgaram o pentatlo através da TV Globo para descobrir os talentos nas várias modalidades esportivas e também no atletismo. Então, a estrutura era primeiro fase municipal, fase regional e fase final. E essa menina conseguiu, Ana Marcena, além de outros, chegar ao Rio de Janeiro e lá ser vice-campeã do pentatlo. Então foi um feito muito bonito para Valadares. E quando você conhece essa moça? Ela é conhecida nossa desde que nós trabalhávamos na universidade, né? E tivemos o ensejo de, através da universidade, chegarmos a ter uma relação de amizade muito grande, que o esposo dela ele faleceu jovem ainda, e ele foi o veterinário do meu rebanho e de meu sogro, entendeu? Ele dava assistência ao nosso rebanho e da família, né? Então, com isto, a gente nos conhecemos, e quando eu separei-me da primeira esposa, eu fui para os Estados Unidos e lá fiz um estágio de especialização em natação precoce para bebês, na YMCA. E de lá escrevi para ela, entendeu? Falando que queria estar com ela, né?
para um convívio maior. E escrever algumas palavrinhas em inglês para ela também. Exato. Come to me, my love, né? Exato. Mas aí ela me respondeu, sabe? Mas me respondeu dizendo que eu devia voltar para a primeira esposa, né? Que eu não fazia, não é? Mas eu insisti... Coerência total, né? Insisti total. que eu deveria ter uma oportunidade de nós conhecer melhor. E esse conhecimento se prolonga até hoje. Nós estamos conhecendo até hoje. Maravilha. Né? Completamos as bodas de pratas, né? Já estão 25 anos. 5 anos. Parabéns. 25 anos. Ô, Laura, você trabalhou na Univale, você trabalhou aqui na educação de Valadares, né? Trabalhei. Conta um pouco. Por 20 anos, né, que eu fiquei aqui. Nesses 20 anos eu trabalhei no Colégio Imaculado como professora, como orientadora, no Colégio Estadual também como professora. Trabalhei ligada à Delegacia de Ensino, fui chefe na Delegacia de Ensino, fui inspetora, né, em vários municípios da região e depois fui delegada de ensino. Na época era delegada de ensino, hoje é superintendente de ensino de 1983 a 87. Eu fui delegada de ensino. Foi um trabalho assim muito bom, muito gratificante, com funcionários, todos eles muito bons e muito envolvidos. A gente conseguiu envolver todo mundo no trabalho e com os diretores aqui de Valadares, que eu sempre elogiei muito os diretores, que sempre foram muito dedicados. E com esse pessoal todo, a gente conseguiu realmente fazer bastante coisa boa aqui e para a região. E na universidade a gente trabalhou como professora, como chefe de departamento, né, vice-diretora da PAFI, na área de educação. Didática, estrutura do ensino, filosofia, história da educação, sempre nessa área de educação. Foi muito bom trabalhar aqui, foram 20 anos que eu passei aqui, foram 20 anos muito bons e em que a cidade me acolheu muito, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, né? Sempre fui muito bem recebida aqui em Valadares, então é uma cidade que a gente guarda no coração. O Maurício está vindo para receber uma homenagem. Eu queria te perguntar, como parte próxima da história do Maurício, você acha que é justa essa homenagem? Nossa, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma homenagem assim justíssima. Eu acho que ele merece demais da conta. Isso independente da nossa ligação, né, familiar, da nossa ligação de amor, de carinho, independente disso, como profissional que avalia um outro profissional de educação. Eu acho que realmente o trabalho dele aqui foi muito bom desde que eu vim para Valadares. A primeira vez que eu vi foi nesse tal Festival do Leite. Festival do Leite. Nós fomos no Festival do Leite levar o meu filho. E foi que eu fiquei conhecendo. Então a gente acompanhou esse trabalho dele, né, pelo Diário do Rio Doce, pelos jornais. E foi um trabalho muito bom, muito bonito, muito envolvido e onde ele se entrega. Ele não é aquela pessoa, não, eu vou fazer o meu serviço aqui em 10 horas. Não. Ele se entrega totalmente. Ele se desgasta, ele se... Então eu acho que é assim, muito merecido. E como aconteceu mais de 30 anos depois que ele saiu daqui, eu achei assim, alguma coisa de muito importante. E esses ex-alunos dele, mas lembrar dele hoje, né, depois de 30 anos, é muito importante. É alguma coisa que marcou para todas essas pessoas. Qual horário lá Amanhã às 18h30 horas. 18h30. Prepara coração. Coraçãozinho vai bater mais forte. Muito bem. Parece que no casal, à primeira vista, você é a parte organizada da situação e ele é a bagunça. Quer dizer, aqui está a razão e aqui está a arte. É assim? É, mais ou menos. É verdade. Como ele lidar com... Porque todos os exemplos que a gente viu, tudo que vocês contaram, é inquieto, está toda hora criando, está toda hora... Eu falo que ele é um pouco o professor Pardal. A cabeça está sempre fumegando alguma coisa. Você tem filhos do primeiro relacionamento e você também, né? O que os filhos falam? A gente convive muito bem. Muito bem.
nossos filhos vivem Meus como filhos, irmãos. né? Todo mundo gosta demais dele. É, né? Aliás, eu tenho até uma dificuldade porque os meus filhos o protegem contra mim. Ah, rolou um ciúme. Rolou um Conseguiu ciúme. conquistar todo mundo. Ó, isso aí cheirou ciúme, hein? Muito bem. Até o meu neto de 22 anos, que almoça com a gente todos os dias, se eu falo alguma coisa, vó, você não pode fazer isso com o vô, não, que isso? Te controla muito? Hein? Controla muito? Você precisa de ver, meu filho, minúcias. É mesmo? Minúcias. Mas eu já estou sabendo, eu tenho as Tá minhas sabendo lidar, né? estratégias, né? É só chamar os netos. Ó, É verdade, tem hora que eu consulto. convoca a netaiada Mas e ela os quer, filhos. eu sinto que ela quer a nossa felicidade e a gente tem que ser, vamos dizer, aceitar essas iniciativas dela, né? Então, para terminar, Laura, no âmbito da educação, no aspecto da educação, Valadares evoluiu ou estagnou? Rapidamente. Evoluiu muito. Quando eu vim para aqui, eu não tinha feito faculdade ainda, mas eu tinha feito outros cursos e estudado em colégios muito bons. Todo mundo achava que eu tinha faculdade, porque aqui não tinha faculdade. Não, você que fez faculdade, faz isso aqui para mim. Eu falei, não, gente, eu não fiz faculdade. Depois foi que eu fiz, realmente. Então, a partir disso aí, eu achei que a cidade cresceu demais, né? Cresceu demais em educação, especialmente a Fundação Percival Farquhar, né? Em que eu mesma participei de cursos de pós-graduação na PUC, em Belo Horizonte, com outros professores da universidade. Então, ela sempre valorizou, sempre quis que os professores melhorassem, e isso aí só melhora, né? Então, realmente melhorou demais. No âmbito do esporte, Valadares evoluiu, regrediu, tem muito para caminhar. O que você acha? Bom, nós temos que situar aqui dois aspectos. O aspecto educacional e o outro o aspecto competitivo, criar equipes. Eu acredito que no aspecto educacional está no caminho certo. Recursos humanos. Isso é valioso demais, ter recurso humano. Hoje uma cidade com 3 escolas de educação física vai ter muito recurso humano. Né? Mas eu acredito que teria que buscar caminhos de patrocínio, etc., para poder apoiar a prática de esporte. Os talentos não sair daqui, como você acabou de me dizer hoje, um jovem daqui está indo para o Minas. Para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte, né? Então, que pelo menos essa parte, vamos dizer, preparatória da base, permaneça aqui para depois buscar novos horizontes e criar equipes. E projetar a partir daqui, não a partir de outros lugares. Exato. Eu queria falar uma coisa aqui também que eu não completei, é que os filhos dele também convivem muito bem comigo, sabe? Sim. Não, mas dá para perceber, porque vocês são muito doces, vocês sabe? Transparecem e transmitem muita paz para quem conversa com vocês, para quem... Eu quero agradecer, obrigado, Mas Laura. antes nós temos uma conclusão. Eu não vou falar do projeto meu, do nosso projeto, rapidinho, que vai acontecer, que é o projeto de resgate da prática cívico-patriótica. Laura e eu pertencemos ao Movimento Familiar Cristão de Belo Horizonte. Vendo hoje a falta de um sentimento maior, tanto dos professores como dos jovens, para o respeito ao símbolo máximo, a nossa bandeira, nós estamos com um projeto de resgate da prática cívico-patriótica. O que começará esse projeto? Com uma comemoração do Dia da Bandeira, dia 19 de novembro, que poucas escolas fazem essa comemoração. Então nós lançamos esse projeto através, já com a base, porque nós já temos, através do Movimento Familiar Cristão, gravado um DVD com crianças da Casa José Carlos, que o Movimento Familiar Cristão assiste, são crianças carentes, né? E que nós gravamos um DVD com o hino nacional, hino à bandeira, que nós vamos difundir para toda a escola. Aí, nesse DVD está todo o projeto de resgate da prática, né? Cívica e patriótica. E, dentro desse, o prêmio de incentivo de BH de braços abertos. Então, qual seja,
todas as escolas que no dia 19 de novembro deste ano fizerem uma solenidade cívica com hasteamento ou com homenagem à bandeira, cantando o hino nacional, o hino à bandeira, poderá selecionar uma criança para, no ano que vem, em maio, concorrer a um brinde BH de braço aberto, ou seja, 22 crianças serão selecionadas com acompanhantes para passar 3 dias em Belo Horizonte, com tudo pago, conhecendo os principais pontos turísticos da cidade e também assistir a um jogo do no Cruzeiro. Mineirão. Exato. Do Cruzeiro, né? Cruzeiro. Ou é do Atlético? Aí nós vamos assistir a 2 nesse Ó, caso. tá igual lá em casa, tá quase igual lá em casa. Lá em casa eu sou torcedor de São Paulo. E minha esposa do Cruzeiro. É, Mas né? ela é Esse inteligente. negócio é difícil. Difícil. Laura, obrigado. Obrigado mesmo Nós pelo que carinho. agradecemos. Maurício, obrigado. Especialmente Obrigado, quero deixar um grande Anderson. agradecimento aos ex-alunos do Maurício, porque eu achei fantástico essa iniciativa, esse trabalho deles. É fantástico. Toda iniciativa de homenagear aquele que, sabe, que faz. É. Quero Não. agradecer aqui a Guilherme Frossato, Toninho Coelho, João Emílio, João Campos e Rabelo. Dá um take no Rabelo, né? Esse rapaz super simpático que nos tem ajudado nessa caminhada aqui, É não é? verdade, Isso. sem dúvida. Então- São os nossos anfitriões aqui. Não é verdade? Né? Com todo o carinho e o respeito. Eu também, somente uma palavra, finalmente, de agradecimento, de coração, a todos aqueles que articularam e que estão organizando essa homenagem que nós receberemos amanhã. E amanhã todo mundo pra lá, né? Todo mundo pra lá. Esperamos. Né? Gente, é o seguinte, o Arte da Memória fica por aqui, o Arte e Memória da Cidade fica por aqui, é muita emoção. Nós nos vemos numa próxima edição, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Acontecer.